Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal do GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Faremos uma leitura dando sequência ao projeto Nos Passos de Emmanuel, do livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Tópico 91. Isso é contigo. E disse, pequei traindo o sangue inocente, eles porém responderam, que nos importa? Isso é contigo. Mateus, capítulo 27, versículo 4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens, todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria, que nos importa? Isso é contigo. É bom contextualizar para que nós possamos fazer o comentário. Esse texto, nesse trecho extraído de Mateus, ele diz o seguinte, capítulo 27, e fala sobre o contexto da prisão de Jesus Cristo, né, que estava prestes a ser condenado à morte, à crucificação. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, maniatando-o, ou seja, atando-lhe as mãos, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Recentemente, nós tivemos notícia de um jovem aqui no Brasil, que havia postado nas redes sociais um vídeo e ele tinha muitos seguidores e na sequência, em razão de uma fala, em razão de algumas opiniões pessoais dele, de algo relacionado às suas preferências, ele foi enxovalhado pelas pessoas, ele foi praticamente apedrejado pelas redes sociais, pelas pessoas, e não suportando o peso da opinião das pessoas, ele se matou. Bom, aqui nós temos que pensar o seguinte, primeiro, pensar nas nossas ações, que para toda a ação há uma reação, sim, a lei de causa e efeito é perfeita, sim, mas algo que nós temos que pensar, tudo bem, eu vou ser julgado pela minha consciência, mas principalmente eu vou ser julgado pelos meus atos, sim, mas eu vou ser julgado também, a minha consciência também irá fazer a minha prestação de contas em relação ao que eu enxergo do outro, como eu vejo o outro. E aqui nós estamos vendo uma situação de miséria da modernidade
da modernidade humana, da tecnologia, hoje a informação ela se espalha numa velocidade tremenda. E aqui a gente vê uma resposta às opiniões, às opiniões maldosas, à maledicência das pessoas, e uma resposta trágica, culminando com a morte de um jovem, que tinha uma vida inteira pela frente. Bom, então cabe a nós o seguinte: qual o melhor julgamento que nós fazemos? É um julgamento de nós mesmos, julgamento das nossas ações, das nossas atitudes, de como nós estamos nos portando diante da vida. Mas não nos cabe julgar o outro, porque nós não temos o contexto do outro. E mesmo porque os meus valores são diferentes do outro. Eu não estou falando que são melhores ou piores do que o dos outros, mas são diferentes. E nós temos que respeitar essas diferenças. Nós temos que respeitar o contexto do outro, a história do outro. Aqui nós estamos falando de Judas, e até pouco tempo, eu até acredito que em algumas cidades ainda haja essa tradição, logo após a Semana Santa, né, depois temos ali, né, todo aquele ritual da Semana Santa, e culmina-se com a queima de Judas, né? Então geralmente as pessoas colocam um boneco e colocam fogo e batem, e faz-se a queima, né? O enforcamento simbólico de Judas. Mas quem é Judas? Judas faz parte da nossa essência, ele é humano, né? Ele pertence à natureza humana. Errou? Bom, aqui nós temos a questão da causa e efeito. Mas vamos pensar um pouquinho mais sobre Judas. Judas era um zelota, e que ele buscava a revolução através das armas. Ele buscava a revolução através do sangue, não dos inocentes, mas para aqueles que ele julgava sendo os culpados por todos os infortúnios deles, que seriam os romanos. Então ele queria pegar nas armas, ele queria a revolução pela luta armada. E acontece que quando ele viu o Cristo, ele pensou: aqui está o Messias que vai nos salvar. Mas o salvamento que Judas pensava, que Judas articulava ali, é o salvamento pelo derramamento de sangue. E nós sabemos todos que a salvação proposta pelo Cristo dizia respeito ao amor. E então quem pensou em traição primeiramente foi Judas. Judas chegou a pensar que o Cristo, que o Messias, é quem o havia traído a causa revolucionária dos zelotas. E naquele momento, nesse contexto, ele se sentindo traído, os seus ideais estavam sendo traídos, ele se vende pelas 30 moedas, que depois ele atira lá no templo, e expressa a sua dor, e ao final ele se enforca. Mas aqui nós temos uma história muito, muito sublime, que é quando Cristo, quando ele sai do corpo, quando ele desencarna, quando ele, no momento em que ele expira, né, o último suspiro do Cristo, a primeira missão dele é procurar, pedir aos anjos do Senhor que vão buscar Judas, e que naquele momento ele o perdoa, né? Porque afinal de contas estão falando de amor. E o amor do Cristo supera tudo. O amor do Cristo, ele mais do que perdoa, ele não chega a acusar, porque ele supera todas as coisas. E lembrando também, né, uma passagem do Cristo, uma passagem bíblica, ele fala: nenhuma ovelha se perderá. Então, não cabe a nós julgarmos, mas sim acolhermos. E aqui eu vou destacar também a questão do Evangelho segundo, uma questão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5,
Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Aí o Espírito responde. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dá-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos, poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, quando, retomando ao trecho do Evangelho e ao comentário de Emmanuel, quando eu lavo as minhas mãos em relação ao outro, eu estou sendo mais do que omisso, eu estou fazendo o mal. Eu vou responder também por isso. Que me importa, então, aqui, que me importa a dor do outro, né? Bom, muitas vezes a dor do outro é responsabilidade minha também, porque afinal de contas eu estou neste plano, neste mundo, para poder para poder também estender a mão para o outro nas suas dores. Finalizando, Emmanuel nos fala, quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação, ajuda-os, exclama em zombaria. Que nos importa? Isso é contigo. Então essa política do lavar as mãos, cada um com seus problemas, ela não o isenta da sua culpa. Porque afinal de contas, nós estamos falando aqui da humanidade toda. Então, não adianta eu me fechar no meu mundo interior, e esquecer da dor do outro. Porque em muitos casos, aquelas provas que se me apresentam fazem parte para o outro, as provas que se apresentam para o outro fazem parte da minha expiação, fazem parte da minha evolução. Eu devo encará-las como Cristo nos ensinou, amando o próximo como a mim mesmo. Que assim seja.